Olá, meu nome é Keliane e irei apresentar o trabalho de história com meus amigos que são Mainara, Welber, Flávia e Yasmin. Irei falar sobre os povos indígenas. Povos indígenas são um grupo que já habitava o Brasil antes da chegada dos europeus. Atualmente, existem cerca de 800 mil indígenas habitando o território brasileiro. Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil e a população de índios, segundo critérios do censo de 2010, é de aproximadamente 817. O que são os povos indígenas? Quando estamos falando de índios, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são os seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui quando os portugueses chegaram, em 1500. Não se sabe com precisão a população de indígenas no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Infelizmente, o número de indígenas atualmente em nosso país é sensivelmente menor. Segundo o censo de 2010, o total de pessoas que se autodeclararam indígenas foi de 817 mil. A autodeclaração, como percebemos, é o método utilizado no censo para identificar essa população em nosso país. Entretanto, existe um método mais técnico que pode ser usado por pesquisadores da área. Um ponto muito importante de quando falamos dos índios no Brasil é a grande diversidade cultural e étnica desses povos. Estima-se que existam mais de 300 etnias atualmente no território brasileiro e mais de 250 línguas como índio não obriga ela a nada. Sendo assim, é um direito de cada indivíduo indígena viver da forma como quiser, seja isolado, seja próximo da sociedade brasileira. Infelizmente, uma parte considerável desses povos e desses idiomas está sob risco de desaparecer permanentemente. Como mencionado, o censo de 2010 apontou para o fato de que 817 mil índios vivem no Brasil, sendo eles originários de mais de 300 etnias. Os povos indígenas do Brasil são catalogados dentro de 4 grandes troncos étnicos, que são Aruaque, Caribe, Macro-G e Tupi. No contexto do território brasileiro, as evidências mais precisas apontam que a presença humana remonta a 12 mil anos antes do presente. Portanto, um índio tem total direito de usar qualquer tecnologia presente em nossa sociedade, falar o idioma português, e isso não afeta em nada a sua identidade enquanto índio. Assim, lembre-se de que um índio tem direito de viver como quiser, defender seu povo e fazer uso de qualquer tecnologia.